Ser gordo realmente é uma opção? Acho que você já deve ter visto aí um vídeo super polêmico que está rodando na internet de um treinador versus 30 gordos. E é um vídeo com um embate muito interessante sobre será que ser gordo é realmente uma opção? Que é isso que o treinador no vídeo defende. Eu sou psicóloga e hipnoterapeuta especialista em comportamento alimentar há muitos anos. Assistindo o vídeo, eu achei que faltou uma perspectiva psicológica do que leva uma pessoa a comer. Uma coisa que é debatida, ali no vídeo é de que você pode escolher, por exemplo, uma fala que o treinador diz muito, você pode escolher, por exemplo, se você vai comer uma pizza ou se você vai comer um maço de brócolis, por exemplo. Mas será que a gente realmente consegue decidir e controlar o nosso comportamento todas as vezes? E a resposta é não. Eu vou te dar aqui exemplos muito simples de comportamentos que a gente não controla. Por que a pessoa, por exemplo, que é depressiva, não consegue levantar e ir tomar banho? Ela só precisa levantar e caminhar até o chuveiro. Por que ela não consegue fazer isso? Ou então, por que a pessoa que tem toque não consegue deixar de ter aquele comportamento compulsivo, como, por exemplo, levantar o tempo inteiro e ver se a porta de casa está fechada? Não é só ela parar de ter esse comportamento ou ter um outro tipo de comportamento, mas ela não consegue. E a mesma coisa acontece na mente da pessoa que tem transtornos alimentares, como por exemplo bulimia, compulsão alimentar, anorexia, síndrome da alimentação noturna, o TARI. Por que essas pessoas não conseguem ter um comportamento diferente? Porque elas têm ali um transtorno que impede elas de terem, esse comportamento. E talvez você fale assim, mas Ingrid, essas pessoas então elas têm um transtorno. Sim, e quem garante que várias pessoas que estão gordas ou obesas não têm transtornos alimentares? E esse transtorno, ele não é diagnosticado. Por quê? Porque essas pessoas que têm esses comportamentos, elas acreditam desde sempre que elas são o quê? Fracas, preguiçosas, que elas não têm força de vontade, então elas nem sequer sabem que tem um problema para buscar ajuda, porque a sociedade o tempo inteiro massacra essas pessoas, e quando elas buscam ajuda psicológica, médica, psiquiátrica, elas são taxadas como preguiçosas de novo, como folgadas, como a pessoa que buscou o método mais fácil, como a pessoa que foi lá e buscou o caminho mais fácil. E aí vamos pensar numa coisa, antes da gente chegar num comportamento, então eu tenho aqui o meu comportamento, de pegar a caneca ou pegar o pedaço de bolo e comer. Eu tive um pensamento, meu pensamento me leva a um comportamento. E aí a gente pensa assim, de repente essa pessoa podia ter um pensamento diferente, um pensamento de não comer. Mas a gente controla os nossos pensamentos? E a resposta é não de novo. Se a gente conseguisse controlar sempre os nossos pensamentos, que é uma coisa que o pessoal do coach faz muito, a gente não teria ninguém, por exemplo, no mundo, com ansiedade, porque a pessoa ansiosa ela não consegue parar de pensar no futuro. Se ela conseguisse simplesmente parar de pensar no futuro, ela não teria ansiedade, ninguém teria o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, a palavrinha de novo, o transtorno. Então a gente nem sempre consegue controlar os nossos pensamentos, e antes da gente ter um pensamento, a gente tem um sentimento. Será que a gente controla os nossos sentimentos? Aí a resposta é ainda mais certeira. Ninguém controla sentimento. Sentimento é uma reação química, ele já aconteceu. Você pode até de repente fingir que não sentiu, agir de uma forma diferente. Então eu senti raiva, mas eu não bati. Eu senti raiva, mas não falei nada. Mas você sentiu. No momento em que a gente sentiu, já está sentindo. Quer ver mais um exemplo de que se fosse tão fácil controlar os nossos sentimentos, a gente não teria nenhum tipo de problema? Eu dou o exemplo novamente aqui da pessoa que tem fobia, por exemplo. Por que a pessoa que tem fobia de cachorro não consegue parar ali de ter aquela sensação de cachorro? Ela não consegue ficar perto de um cachorro, porque ela fica com aquele sentimento, ela não consegue sentir de uma outra forma. É por isso que a pessoa que tem ciúme, na hora que ela está vivenciando aquele momento de ciúme, ela não consegue sentir de uma outra forma. Então a gente tem, só para você pensar, a gente tem um sentimento que leva a um pensamento, e esse pensamento leva a um comportamento. Você percebe que até eu comer essa pizza inteira, ou até eu escolher comer esse pedaço de pizza ao invés do brócolis, eu passei por várias questões. E mais uma coisa que precisa ser dita sobre a pessoa compulsiva. Antes de eu chegar no comportamento de comer, eu tive uma sensação, eu tive um sentimento. Muitas vezes esse sentimento é a pessoa
ficou triste. E aí ela ficou triste, e aí ela teve então um pensamento, eu acho que eu vou comer. Esse pensamento ele pode ser inconsciente, inclusive, eu vou comer para me consolar. E aí, de fato, ela tem o comportamento de ir lá e comer essa pizza, ou comer essas 10 pizzas no momento de compulsão. Mas ela passou por tudo isso. E não pense que muitas vezes esse pensamento do eu vou comer, ele é só um, eu vou comer. Tá decidido, eu vou comer. Não, para todas as pessoas que têm transtorno alimentar, principalmente, esse pensamento ele vem junto com uma guerra. Eu tô triste, eu vou comer. Ai, mas eu não posso comer, porque se eu comer eu sou fraca. Ai, mas eu tô gorda. Ai, mas se eu não comer eu vou ficar triste. Ai, meu Deus, eu não aguento. Aí essa pessoa vai lá e bum, ela come. E é aí que entra um ponto muito interessante que faltou ser dito nesse vídeo. Compulsão, né? Eles falaram muito de comer muito. Não é impulsividade. Impulsividade é eu vir aqui, bum, comi, não pensei em nada. Isso é um ato impulsivo. A compulsão, ela vem de antes, ela vem de um sentimento que gerou esse pensamento, que é essa briga, tudo isso que eu tô sentindo, até o momento que eu chego e eu tenho o comportamento de comer. Então não, ser gordo não é uma escolha. E se você está passando por isso, se você tem esses pensamentos compulsivos em comida, que você não consegue parar de ter, se você tem comportamentos compulsivos, busque ajuda, de repente inclusive comigo. Não pense nem por um momento que você é gordo, ou compulsivo, ou anoréxico, ou bulímico, porque simplesmente você não tem força de vontade, é uma escolha. Isso é uma mentira que toda uma indústria de emagrecimento, de farmácia, de coach, de internet quer que você pense.